Oi, gente! Nossa, graça e paz para todos vocês, povo de Deus, povo abençoado. Seja bem-vindo a este canal. Desse que vos fala seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você está entrando pela primeira vez. Quem é esse? Eu sou apenas seu irmão. Eu não sou nenhum famoso. Esses que estão aí na televisão, que estão aí com a agenda cheia, andando para até outros países, enganando um, enganando o outro. Porque o que eu prego, eu não prego, eu desfaço as mentiras que são feitas. Eu não sou um pregador. Eu e mais os meus companheiros que pregam a graça, que falam da graça, e nós estamos desfazendo, desatando o nó que foi dado. E esse nó, devagar, está sendo desatado. É isso que nós fazemos. E o título da mensagem que eu tenho para nós, meus irmãos, minhas irmãs, a cura vem da fé ou vem do poder do homem? Porque o que eu vejo por aí, existe muitos pregando a cura. Mas, na verdade, o que eu vejo é truque. Muito truque dentro desses movimentos. São pessoas que fingem de doente, são dublês, que entram de muleta, entram nos carrinhos, muitas vezes cadeira de roda, entra carregado e depois sai livremente. E isso superlota. Até que hoje já não está tanto por causa da internet. As pessoas hoje, qualquer coisa, estão com o seu celular lá dentro e eles estão gravando. E dependendo, ele joga no ar. Joga no ventilador. Você está aí, eu estou vendo. Eu estou vendo aí, ó. Vejo direto. Eu fico olhando aí, eu vejo os truques que esses camaradas... E o truque que esses camaradas fazem, tem gente que acredita e bate na tecla. Não, mas... Opa, irmãos, aqui são tudo combinado. Eu estava ouvindo agora, dias atrás semana agora, um programa, aí o Daniel Contígio, onde ele é um psicólogo e ele é também um cientista religioso, onde vem muitos pregadores, vem pessoas de vários credos, para dar entrevista no programa dele. E veio um bispo, um ex-bispo da Universal. E ele falou que ele era o responsável de toda aquela região ali. Um dia ele estava na casa dele e ele estava assistindo o culto da tarde. Isso quando entrou uma mulher na cadeira de roda. Aí o pastor foi lá e falou assim: minha irmã, você quer levantar dessa cadeira? Ah, eu quero, uma coisa assim. E tal. Então, em nome de Jesus, levanta essa cadeira. A mulher levantou. Aí o povo ficaram contentes e tal. Aí ele foi entrevistar a mulher. A mulher não sabia nem... A mulher falou: faz 15 anos que eu estou nessa cadeira de roda. E ele de lá, da casa dele, assistindo. 15 anos, Mas, então, durante 15 anos, durante 15 anos eu não mando. Mas assim, fria de tudo e tal. Ele falou: não, espera um pouquinho, nesse pau tem mel. Ué, essa mulher era para estar saltando de alegria, dando glória a Deus, pulando, correndo. Essa mulher levantou, 15 anos que eu tô na cadeira de roda, assim e tal. Ah, é? Tá. Pouco falou. Ele falou: não. Aí ele foi lá, quando terminou o trabalho, foi lá, reuniu os pastores e falou assim: que negócio é esse? Ah, não, isso aqui é uma jogada que nós faz para poder o povo acreditar, para nós arrastar mais gente para a igreja. Então ele falou: não, se o esse ministério aceita isso, eu estou saindo fora. Eu estou saindo. Ele era bispo, ele saiu fora.
Ou não posso ver. Então é o que nós vemos muito hoje dentro desses movimentos. São pessoas pagas para ir lá pegar um microfone e falar, ah, eu era doente, ah, eu tinha isso, eu estava com os papéis, mas não prova nada. Eu estava com os papéis dos médicos para ser operada, mas eu vim aqui e desapareceu, meu coração voltou a funcionar de novo, eu estava com câncer, quantos dias de vida o médico tinha me dado, mas graças a Deus acabou, hoje assim. Então, irmão, essas coisas a gente vê. Mas eu pergunto, onde está a cura? Está naquele que se diz que tem poder, porque Deus me levantou para curar os enfermos. E eu estou aqui, já curei, já pus a mão em milhares de pessoas. Tem gente que chega a falar assim, já ressuscitei até morto. Aonde você viu alguém ressuscitar algum morto? Se alguém ressuscitou algum morto, foi escondido. Foi que levou ele lá num deserto, lá no lugar onde não tinha ninguém, e fez isso escondido. Porque se ele fazer isso na presença do povo, vai vir a imprensa até dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha aqui. Porque isso não existe. Isso existiu 2000 anos atrás, é o que esse livro disse. Mas de lá para cá, quem ressuscitou alguém? Que cura que existe? Que paralítico? Que canceroso? Aonde existe isso? São tudo truque. Agora, se você olhar pela fé, aí é outra coisa, a coisa muda. Porque a fé não depende do homem. Você conhece, você já tem visto pessoas que foi curado pela fé. E a fé não depende de religião. Tem pessoas que vai numa simples bezendeira e volta curado. Eu conheço casos de mãe que pegava o filho queimando de febre, levava numa bezendeira e voltava com o filho são. Então a fé, como disse o próprio Jesus naquela passagem da figueira, quando a figueira secou, quando ele amaldiçoou a figueira, e os discípulos disseram, os apóstolos falaram, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou morreu. Ele falou, se tu tiver fé e não duvidar, não fará só isto. Muito mais do que isso, dirá até mesmo um monte, saia daí monte, e lança-te no mar. Assim se fará. Então a fé está acima de tudo, porque Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Não diz ali sem oração, sem dar oferta, sem dizimar, sem participar. Não. Diz ali sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é o que remove, é o que move, é o que Jesus disse. Ele nunca diz eu te curei. Quando alguém era curado, Jesus dizia a tua fé. Foi a tua fé quem te curou, não foi eu. Eu vi pessoas ser curadas na Aparecida do Norte. Não foi que eu vi falar, não, estava lá 10 metros na minha frente. Eu vi um homem coxo ser curado. E eu pergunto, foi mentira? Como diz aquele programa do antigo Chico Anísio, é mentira, Teia? Eu estava lá. Quando você ouve falar, é uma coisa, mas foi em 72. Foi no ano de 72 que eu vi isso daí. Eu era jovem e eu estava lá com a família, eu não acreditava muito nessas coisas, mas eu fui por causa de uma italiana, uma senhora que tinha 2 filhas, e eu andava meio cá com essas filhas, com essas moças, e por intermédio delas, Marta e Sueli chamavam essas moças, essas duas, e eu fui com a Dona Rosa. Fomos parar nós chegamos lá na porta da Igreja Velha, fazia uma filona, passava pela Igreja Velha, para depois ir para a Igreja Nova, que a igreja estava em construção. Uma pessoa coxa na minha frente, que não conseguia caminhar, uma dificuldade para dar um passo. Quando ele chegou na frente da imagem, que ele colocou a mão na imagem, ele aprumou e andou normal, como qualquer um de nós. E foi direto para a Igreja Nova. Isso eu vi na minha frente. Depois eu fui na Sala dos Milagres, e eu vi tantas muletas, aqueles carrinhos de roda. Eu vi tanto lá, pessoas com a doença, dentro de um vidro com álcool tampado, e estava lá a foto da pessoa, estava a cidade, o telefone da pessoa que veio ali pagar promessa, na Sala dos Milagres lá, está lotado de pessoas. Tá.
Agora eu pergunto, o que é isso? É a fé. É a fé que remove montanha. É como eu estava dizendo, eu contei uma vez aí na mensagem que tinha uma mulher doente, estava ruim, deitada na cama não, deitada numa rede. Oh, meu velho, eu estou sabendo que na cidade tem um homem que faz um remédio que é tiro e queda, mas custa um pouco caro. Não, mas vai dar um jeito aí. Aí pediu dinheiro para um, pediu dinheiro para outro, os vizinhos tudo arrumou dinheiro. E ele foi até o vilarejo onde tinha esse curandeiro. Ele pegou a canoinha dele, morava na beira do rio, foi remando até chegar lá. Ele chegou, amarrou a canoinha dele lá numa árvore lá, entrou na cidade, o primeiro bar já começou a beber. Bebendo, e ficou bebendo. Enquanto tinha dinheiro, ele estava bebendo, acho que uns 3 dias bebendo. E a mulher esperando o remédio. Quando o dinheiro acabou, aí que ele lembrou, que ele nem sabia o que ele estava fazendo lá. Ele lembrou, eu vim aqui buscar o remédio, e agora? O que eu faço? Vou voltar, vou falar para ela que eu não encontrei, que o homem mudou daqui. Aí ele foi com a consciência um pouco pesada, tá? Quando chegou na beira do rio, a canoinha dele estava lá. Ele desamarrou a canoinha, entrou dentro da canoa, ele olhou assim do lado, no meio daqueles, na beira do rio, aquele sapé, aquela água suja. Aí achou um vidrinho, vou encher esse vidrinho aqui, esse vidro aqui, vou levar e vou falar que isso aqui é um remédio. Que a água suja. Ele pegou com gosto daquelas plantas ali da beira do rio, tampou e foi remando e chegou lá. A mulher estava nas últimas, deitada na rede. Ô, meu velho, que demora. Você demorou tanto assim. É que não tinha um remédio na hora lá, não sei o que. Você trouxe aqui. Deu remédio para lá, pegou, abriu aquele vidro, aquela água suja, e deu uma. Quando ela começou a beber, ela já pulou da rede. Bebeu, pulou da rede, sozinha. E começou nos seus afazeres, serviço de casa, serviço doméstico. Agora eu pergunto, o que foi que curou ela? Foi a fé dela. Ela estava tão confiante que o remédio ia levantar ela daquela rede. E levantou. Então eu pergunto, não é esses homens que dizem que tem poder, porque o homem não tem poder. Deus não deu nenhum poder para homem nenhum. Deus deu ministério naquele tempo para os homens. Ministério é uma coisa, poder é outro. Hoje existe o poder do dinheiro, poder político. Poder existe hoje que as pessoas amedrontam, as pessoas entram e conseguem, da vez, se levantar dentro daquele poder que ele tem, respeito, mas poder para fazer algo, não. Deus deu poder a Elias. Elias tinha muito poder. Elias era um homem poderoso. Não podemos negar. Fazer desafio de 450 profetas, que fogo desça, os 450 profetas contra ele sozinho. E quando os 450 profetas clamou para que Baal enviasse um fogo e destruísse o altar, que não era para ser colocado fogo naquele altar, era para que fogo descesse, e eles clamavam. Por fim, até o meio-dia era para eles clamar. Quando eles viram que já estava chegando o meio-dia, eles começaram a se cortar. O nosso Deus gosta de sacrifício de sangue. Se cortava com lança, com espada, mas nada adiantou. Quando foi o meio-dia, Elias mandou parar. E diz, agora vou clamar ao meu Deus. Arruma o altar. Deus não desce em altar quebrado. Restaurar o altar. Elias só falou, Deus, responde-me. Segundo a tua palavra, eu fiz esse desafio. Que fogo desça do céu e consuma, e mostra para esse povo que tu és Deus. A palavra ainda estava na boca do profeta, quando o fogo desceu do céu, destruiu tudo. Então o poder estava sobre Elias. Elias tinha um poder. Ele disse para Acabe, vou pedir para que não chova sobre 3 anos, 6 meses, nem sereno na terra não é para cair. E Deus ouviu. Ele tinha poder que ele não precisava nem orar. E depois, outra vez, ele diz, agora vai chover. Ele subiu ao monte e orou por 7 vezes. E chuva desceu com abundância. Era um homem de poder, Eliseu a mesma coisa.
Então os profetas tinham poder, Samuel, eles tinham poder. Os apóstolos, foi dado a eles também um ministério poderoso, onde eles colocavam as mãos sobre os paralíticos, os enfermos, Paulo e os demais eram curados. Eu pergunto, e hoje? O que nós vemos nos dias de hoje, nesses movimentos religiosos, onde as pessoas entram e saem da mesma forma que entrou? Você entra numa cadeira de roda e sai na cadeira de roda. Mas por que você diz isso, irmão Nilson? Irmão, eu levei. Quando vinha um missionário famoso, um pregador famoso, um curandão, vai vir lá de tal lugar, assim, lá de Curitiba, lá do Rio de Janeiro. Esse homem não tem um paralítico que fica na cadeira de roda, todo ele solta a muleta, tudo. Eu chamava, levava, do mesmo jeito que levava, trazia de volta. Não acontecia nada, sabe? Nada. Por quê? Porque Deus não opera dessa forma. Deus não trabalha dentro da vontade humana. Deus não tem compromisso com o homem, Deus tem compromisso com sua palavra. Deus, Senhor, o Senhor falou, eu falei para quem? Deus falou alguma coisa para mim, para você? Deus falou lá para o povo de Israel. Eis que vem dia de Senhor que faria um novo concerto, e Deus fez. Vou tirar vocês das mãos de Faraó. E tirou. Vou trazer um novo mandamento para vocês. Não esse mandamento, 613 mandamentos. Vou trazer um novo mandamento por intermédio do meu filho Jesus. E Deus cumpriu. Então eu velo. O que vê Jeremias, disse o Senhor. Vejo uma vara de amendoeira, capítulo 1, versículo 12 de Jeremias. Disseste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Mas o homem interceder por quem? Quem é o homem para interceder por alguém? Só existe um intercessor por nós, que está em 8:26 de Romanos, é o Espírito Santo que intercede por vós, com um gemido inexprimível diante de Deus. Não há homem nenhum, não há direito de homem colocar a mão na cabeça de ninguém, porque se Deus já está com as suas mãos sobre nós, por que o homem vai colocar essa mão imunda na sua cabeça? Quem é o homem? Então, meu irmão e minha irmã, olha para... Você fala, mas o irmão Nilson está falando disso dele mesmo. Olha para Hebreus capítulo 6. Vai para o versículo 1 e 12. Está dizendo que não é para aceitar esses rituais de homem colocar a mão sobre a sua cabeça. Então, os homens não têm nada a ver com este livro. Este livro aqui é um livro judaico. Foi feito por eles e para eles, não foi feito para nós. Se Deus disse para eles. Mas hoje não existe mais Israel. Israel acabou, existe para o homem. O homem, em 1948, a ONU, que a ONU procedeu dos Estados Unidos, espremeram lá e deram um pedaço para os judeus. E quiseram fazer renascer Israel. Mas para Deus não existe Israel. Porque lá no capítulo 3 de Gálatas, versículo 28, seja judeu, seja grego, seja mulher, seja homem, seja escravo, seja livre, mudando um pouco, em outras palavras, seja pobre, seja rico, seja preto, branco, bonito, feio, baixo, alto, gordo, magro, não importa, somos todos um só. Porque antes Deus tinha um povo, que era Israel. Mas a partir do momento que o Cristo ressuscitado surgiu no caminho de Damasco ao apóstolo Paulo, dali ele disse, vá ao mundo gentil. Está lá no capítulo 16 e 25 de Romano, foi dado o evangelho da graça somente ao apóstolo Paulo. A partir dali, Paulo diz, tudo isso eu digo segundo o meu evangelho, que foi me dado antes que o mundo existia. Antes da fundação do mundo. Leia lá, 16 e 25 de Romano. Foi dado esse evangelho ao apóstolo Paulo. Então ali encerrou os judeus. Judeus, é o único povo de Deus. É os judeus? Acabou ali. Então não tem mais
a nação, Israel e tal. Você vai em Israel, é tudo muçulmano. Acabou aquele negócio de cidade santa, aquilo acabou. Israel foi disperso. Quando o general Tito entrou ali dentro, que acabou, que matou, que prendeu, que levou, que destruiu o templo, acabou. Eles foram dispersaram para o mundo inteiro. Em 1948, os Estados Unidos tornou novamente espremer e colocar Israel. Agora Israel está espremendo ali para crescer ali na Palestina ali. Mas ele é odiado por todos ali. E o próprio local que se chama Israel, eles não tem nada a ver mais com este livro aqui, ó. O negócio deles agora é Islã, são tudo do lado do Islã, tudo muçulmano. Aquele templo não existe, aquilo que você vê é a mesquita dos muçulmanos que está no local, lugar onde era o templo, ali em Jerusalém, o templo onde foi destruído, fizeram ali uma mesquita. Então não adianta você ficar chamando Terra Santa, Cidade Santa. Não existe Terra Santa nem Cidade Santa. Isso é tudo uma mentira desses movimentos religiosos aí. Engana o povo, trouxe água de lá, trouxe óleo ungido de lá, trouxe ramo da oliveira de Israel. Vem aqui que você... Irmão, pare com essas coisas. Então a cura, ela está baseada onde? Na fé. É a fé que faz com que você crê e você pode ser curado. Eu conheço muitas pessoas, muitas, não é? Eu não vou citar aqui, que são muitas, que foi na Aparecida do Norte e voltou restaurado. E aí? Aquele tal João de Deus, que hoje está preso, é um charlatão enganador. Mas muitas pessoas foram lá e voltavam curadas. Por quê? Porque a pessoa já ia com a fé, e a fé não adianta. Ninguém pode tirar a fé de uma pessoa. Se a pessoa crê, que assim seja feito. Meu irmão, eu vou ficando por aqui. Você não desacredita. Às vezes você fala, mas o irmão Nilson não acredita em milagre. Não, não é que eu não acredito em milagre. Eu não acredito nessas falcatruas que eles têm feito, essas montagens que eles têm feito. Mas a fé, ela continua existindo, porque a Bíblia diz que a fé é um dom dado por Deus e a fé agrada a Deus. Meu irmão, curte e compartilhe esta mensagem. E a graça de Cristo permanece sobre as nossas vidas. Graça e paz para todos. Bye, bye.